Ok, começamos. Então, tudo bem convosco? Tudo bom? Animados? Tudo ótimo. Sim, sempre. Bom, E com certeza, só alegria. olha, nós temos aqui a Larissa e o Lucas, eles que são administrador da página SOS Jovens BR, certo? E eles estão aqui conosco para fazermos um novo podcast, que vai ser o novo programa especial da Alma 3738. E nós temos eles como nossos primeiros convidados nesse podcast. Então sejam bem-vindos. Eu espero que vocês gostem de estar aqui conosco e que as pessoas também possam aproveitar um pouco daquilo que vocês são e daquilo que vocês compartilham, né? Eu gosto de começar dizendo que tudo que vai ser dito aqui não representa a nossa instituição religiosa, né? A nossa, a nossa fé, mas representa quem nós somos e o nosso pensamento enquanto homens e como nós podemos nos expressar livremente, né? E eu acho que esse é um conceito muito importante. Somos todos jovens e temos que ter logo a iniciativa de dizer coisas como essa. Eu gostaria de começar, né, já que estamos a falar de um pouco de expressão. Por que que vocês criaram a página SOS Jovens BR e qual foi a motivação? Então, né? Eu não sou tão jovem assim, apesar de parecer, né? Eu tenho 26 anos Uau. e a motivação foi quando eu tinha em torno de 15 anos para 16 e eu estava numa ala, né? Junto com o Rodrigo, ele não pôde estar aqui presente, mas ele manda abraço para todos. Hoje vê o Lucas aqui, que faz parte da nossa página também. E a gente eram jovens bem ativos na igreja, gostava de participar das atividades, criar. E aí a gente parou e pensou, estava no auge do Facebook, né? Vários memes. E quando a gente entrava no Facebook, lá tinha muitos memes que eram fora do padrão. E a gente via muitos membros compartilhando memes fora do padrão, muitos jovens fazendo isso também. Então a gente falou, mas não criar um Instagram, um Facebook de memes para os membros da igreja com coisas do nosso cotidiano da igreja. E aí, a partir desse questionamento, né, a gente iniciou, a gente já começou. E aí eu lembro que, não sei se vocês são dessa época, né? Mas tinha o Derp e a Derpina, não sei se vocês já ouviram falar desses ícones dos memes, foi o início de tudo. É aqueles que eles são branquinho, um bonequinho com a carinha e um cabelinho amarelo, assim. Depois na edição, se você quiser colocar para o povo lembrar ou conhecer, né? Ok. Porque eu tô velha. Mas foi o início de todos os memes nessa época. Então ali a gente começou a criar alguns memes com eles. E aí as pessoas da igreja foram conhecendo, conhecendo. Até que chegou um FSY aqui na Bahia, que reuniu a Bahia inteira. A gente imprimiu vários papelzinhos com o nosso arroba e saiu espalhando para os jovens, divulgando, Ah, né? E a página ela foi baseada num discurso, né? Foi até do presidente Russell M. Nelson, que ele falou sobre pegar a onda da verdade e da retidão. Então, ele falou bastante sobre as redes sociais nesse discurso. E aí a gente pegou essa onda e hoje o SS Jovem Brasil ele tá aí com seus quase 30 mil seguidores no Instagram e no Facebook a gente já passou disso. na verdade, eu gosto muito da vossa página. Eu venho acompanhando a vossa página há pouco tempo, há mais ou menos desde a pandemia. Eu fui achando graça do jeito que vocês publicam as coisas. E esse conceito, publicar memes em torno daquilo que é transmitir conhecimento, é muito, muito, muito bom, é muito interativo. Eu realmente, em particular, gosto muito, sigo a vossa página. E às vezes o que me inquieta um pouco é como vocês lidam com tanta modernidade, sabe? Porque às vezes a modernidade pode ser causadora de muitos conflitos quando estamos a se tratar da religião.
Por exemplo, eu vi há pouco tempo que é um meme, né, que está rolando muito no Brasil e que vocês utilizaram para fazer algo compartilhando o Evangelho. Então, achei muito interessante. Acho que é do Bruno Mars, se não me engano. Você Isso. consegue explicar mais sobre isso? Como é que surgiu a ideia? Como é que isso nasceu? Vai que é tua, Lucas. Ele que teve a ideia aí, o criador dos É memes. O Lucas teve a ideia. Isso. Então, era sempre assim, né? Eu entrei na página, foi depois que eu voltei de missão, né? Eu sempre mandava para a página, assim, na esperança de que será que eles vão falar alguma coisa, que eu via o jeito, né, sempre espontâneo, criativo. Eu falei, vou participar disso também. Aí depois de vários, né? Inclusive o primeiro meme que eu fiz foi do anúncio do Templo de Santos, né? Um bem antigo já, um bem antigo, que foi a porta que a Larissa me convidou para participar da página. E estamos aí faz mais de, que, 2 anos, eu acho, de 1 ou 2 anos, né? É. E sobre a questão do vídeo do Bruno Mars, foi assim, quando ele lançou, na hora eu pensei, caramba, isso vai viralizar, tem que associar isso com alguma coisa da igreja, porque era algo espontâneo, ninguém tinha feito antes. Aí quando eu fui, falei, quer saber? Vou pegar aqui, baixei o vídeo, editei e lancei. Eu fiz assim, gente, ó, fiz isso aqui. O que que vocês acham? Na hora do nada a gente viu que tava todo mundo compartilhando, né? Tipo assim, caramba, era algo bem rápido. E depois outras pessoas estavam fazendo de outros temas, né? Mas o nosso foi o primeiro a explodir essas coisas, né? Questão da gente, né? Tipo, sendo triste na igreja, né? Feliz na conferência, feliz na capela, feliz no templo também, né? Aquela edição toda. Então é algo que a gente quer mostrar. Até um comentário falou que membro da igreja é ser assim, né? A gente é feliz em todos os momentos. Ser membro da igreja no Brasil é isso, é ser divertida, não perder como é que fala, o jeito brasileiro de ser, só que de Uhum. seguir os padrões, né? Acabei que eu sempre é assim, a gente pega algo que tá lá em cima, né, Larissa? Lá em cima bombando, a gente pega, ó, vamos fazer com alguma coisa. E a gente associa o tempo todo, para não perder tempo. É o que E realmente. o Ok. nosso, é o nosso propósito mesmo, né? A gente, como o nosso público-alvo é os jovens, né? A gente pega lá nos 13 até os 30 anos, a gente tem esse público. E esse público, por ser um público bem atualizado no meio de redes sociais, né? A gente busca também atualizar o evangelho, né? Claro, nunca fugindo do propósito, né? A gente nunca quer brincar, nunca brinca com o nome da Trindade, é uma regra nossa da página. E também nunca despreza ninguém e tal. A gente pega o cotidiano mesmo deles e joga lá e eles se divertem. Mas isso é algo que eu gostaria de vos perguntar, né? Porque realmente entendemos que até dentro da igreja existem pessoas que não se, como é que eu posso dizer, não se enxergam, por exemplo, ver um meme que é utilizado, por exemplo, em alguns aspectos, entre aspas, de forma mundana. Então, quando tentamos utilizar no evangelho, há muitos que não se identificam. Como é que vocês lidam com isso, por exemplo, com esse tipo de público, com esse tipo de crítica? Né? Porque eu acho que existe, eu penso assim, eu acho que existe. Há quem diz, não, por mais engraçado que seja, não devia usar nesse lado, né? Não sei, vocês explicam para mim? Os famosos haters. Haters, Que a né? gente, que a gente ama muito de coração cada um deles. Pera aí, antes de tudo, haters, a gente ama vocês. Por mais que seja difícil de amar. Mas, então, né, no início foi um grande desafio, né? Muitas pessoas veem a página agora, né, a dimensão que ela tomou, mas não conhece a história por trás. Até por falha nossa de não ter contado, né? Eu acho que isso vai ter um vídeo futuro que a gente vai estar programando para postar a nossa história, né? Mas no início a gente sofreu bastante. Tinham muitos membros que eram muito agressivos e duros com a gente mesmo. Chegaram já a ligar para o meu presidente de estaca, para o presidente de estaca de Rodrigo, para o meu bispo. Queriam botar a gente em período probatório por causa de um meme, né? E, tipo, não eram memes, tipo, fora do normal, sabe? Nada muito agressivo. Era coisa do cotidiano, né? Como eu falei. Só que eles sempre levavam pra a parte ruim. Nunca olhavam, poxa, são jovens que querem puxar outros jovens pra estar dentro da igreja. E aí a gente enfrentava muito cancelamento, né? Pessoas que nos perseguiam dessa forma.
E aí a gente às vezes enfrentava essas pessoas mesmo, conversava com o nosso presidente, e o nosso presidente sabia que a gente não fazia por mal, né? E nem ligava quando começava. E aí chegou um momento que eu virei para Rodrigo, né? Chegou até um momento que a gente resolveu apagar todas as coisas, porque a gente já Nossa, não estava aguentando mais. A gente queria desistir de tudo, né? Eu falei, ô Rodrigo, eu cansei. E aí, nesse dia, quando eu falei eu cansei, eu botei uma publicação até no nosso Instagram, no Facebook, eu botei uma em tarja preta mesmo, assim. E aí, quando todos os nossos seguidores começaram a comentar, né, a diferença que a gente faz na vida deles, né? Tinha alguns que comentaram que até quando muitas vezes estavam num dia triste, mas só entrava na nossa página para alegrar o dia dele. A partir daquele momento que eu vi que pelo menos um jovem, né, eu fazia diferença na vida de um jovem, e aí a partir daquele comentário vários outros jovens começaram a concordar, eu vi o poder que a nossa página tinha dentro, né, das mídias sociais, a diferença que a gente fazia dentro da vida delas. Então, depois disso, eu nunca mais liguei para os haters. Eu comecei a encarar como eu posso dizer, com graça. Eu respondo eles na esportiva. Eu falo, teve um que virou para mim recentemente, né? Vocês deveriam focar mais nas coisas da igreja, coisas reverentes, não sei o quê. Aí eu virei, oi, irmã, na boa, né? Eu falei assim, por que você não cria uma página e faz isso? A nossa página é de meme, então bora ativar o senso de humor, né? Então, muitas vezes querem moldar para que a gente seja aquele padrão, né, rigoroso, mas o nosso padrão é não ser rigoroso, é a gente estar naquele meio descontraído que os jovens não têm medo, não sentem medo, né? ok. Então, isso afeta muito, por exemplo, a vossa forma de criatividade, ou nem por isso, porque normalmente, se calhar, surge um meme viral, agora no momento, e você, se calhar, tem aquela ideia do princípio de fazer logo um meme com alguma coisa da igreja, mas se calhar ainda pondera um pouco. Será que vai ter um impacto muito positivo ou um impacto muito negativo? Isso traz esse, essa ideia nas vossas mentes? Comigo já aconteceu algumas vezes, né? Eu acho que nos dois últimos vídeos que a gente criou, já teve membro que veio falar comigo no privado mesmo, no privado, assim, nossa, falando coisa que eu fiquei assim, gente do céu, foi algo tão simples, sabe? Mas depois a gente fica assim, poxa, gente, a gente tem esse dom, né? A gente é criativo. E uma coisa que eu nunca vou esquecer, que quando eu entrei na página, ela sempre falou, a gente aqui, a gente está fazendo um serviço voluntário. E a gente gosta de fazer isso, sabe? De ser criativo, de fazer as pessoas rirem. Lá na Pessoal, que tinha de jovem que me reconheceu, até no Rio de Janeiro, quando eu fui no templo, eles chegaram para mim assim, gente, respeita que esse menino é da página da igreja, hein? É o rapaz dos memes, né? A pessoa falando que é sempre dos memes, sempre eu crio, sabe? Então, às vezes a gente vai, né? A gente sempre olha umas duas, três vezes e ri durante o processo antes de a gente aprovar para lançar. Claro que sempre vai ter, né? Vai ter sempre oposição, né? A gente aprende isso na igreja o tempo inteiro, até dentro da própria igreja mesmo. Só que quando a gente fica assim, poxa, se a maioria tá gostando, tá compartilhando, tá amando, às vezes já teve até gente que já agradeceu a gente, né? Porque às vezes até ajuda, né, a lidar com os jovens. Teve até aquele vídeo que eu vou fazer a parte 2 que a Larissa tá implorando para eu fazer, que vai lançar, prometo que vai lançar. Que a Olha, gente tava, spoiler eu tava contando a aí. história do livro a gente tava contando o livro de Mormon no meu ponto de vista, né? Ok. A gente lendo. E tinha muitos, e tinha uma mãe, acho que uma irmã mais velha, falando assim, nossa, é assim que os jovens entendem as escrituras, é bom que incentiva eles a ler também. E a gente viu isso, tipo, é isso que a gente quer alcançar. Claro que tem oposição, tem, é complicado, mas quando a gente lembra que a gente está fazendo algo que ajuda outras pessoas, que é algo que até o Senhor faria também, né? Eu acho que para em vez de chorar dos que choram, né? Ajudar as pessoas a rirem também, sentir aquela alegria genuína, né? Então afeta, mas a gente lembra do que é além, a gente vê com uma visão mais ampla, né? Só que uma coisa que eu venho aprendendo há muito tempo, que eu também já lido também tem haters, que acha, como se diz agora, né? Enviam um monte de mensagem, mas eu não acredito que seja por mal. São pessoas que têm algum pensamento contrário daquilo que nós temos. E eu lembro que na quarentena vocês criaram um The Voice online, acho que foi algo parecido. E eu entrei, naquele tempo todo mundo estava em casa, eu entrei no celular
e fui ver The Voice e entrei a página era vossa. Então, era uma coisa tão interativa e tão boa ao mesmo tempo de se ver, que as pessoas não reconhecem depois esse lado, sabe? As pessoas depois param de observar o que de bom vocês fazem. Quer dizer, a ideia é sempre boa, tudo é sempre bom, mas as pessoas estão à espera de um momento crítico para criticar, né? Ou à espera de falar com vossos bispos ou presidentes. Então, é uma coisa um pouco mais complicada de se ver. Mas, entretanto, nós amamos todos aqueles que nos seguem, nós queremos que, de um jeito ou do outro, eles aprendem um pouco mais da nossa fé. Mas eu tenho uma pergunta para vocês em particular. A Larissa falou sobre a criação da vossa página já, uau, há muitos anos. Há muitos anos que vocês criaram essa página. Eu quis saber em particular você, né? Porque o Rodrigo não está aqui. Então, foram vocês dois apenas que começaram com a página ou o Lucas já estava também incluído? Não, foi nós dois, né? Na verdade, como eu expliquei, né? Tudo iniciou, foi a partir de uma conversa, né? No corredor da igreja. E ali, naquele início, a gente não tinha muitos recursos, né? Não tinha o nosso celular na palma da mão. Os memes eram criados no computador, né? Lá no Photoshop da vida, aquele Photoscape. Não sei se alguém conhece. Nossa, relíquia, relíquia. Então, antigo. E ali a gente criava, né, no nosso mini estúdio, né? Então, toda vez que a gente abria o nosso computador, né, a gente iniciava o processo de criação. E também o que fortaleceu mais ainda, tinha páginas, né, não sei se vocês conhecem, uma página que se chamava A Eternidade é Logo Ali. Ela nem é mais ativa, infelizmente, mas era uma página estilo mais fé. Eles postavam citações, né, muitas coisas espirituais. E aí eles faziam as postagens e muitas vezes os seguidores deles migravam para nossa página também. E aí a gente teve a ideia de dia de domingo a gente postasse coisas de citação para deixar aquele clima assim, né, dia da igreja. Também que tem um momento de seriedade. E aí a gente começou a pegar ideias deles, não a imitar, né? Tudo que é bom, nada se cria, tudo se copia. E aí a gente começou a copiar algumas coisas deles, né, legais, que eles faziam de citação com imagem, e foi criando. E aí chegou o momento da conferência geral, aí a gente foi e falou, vamos postar citações em tempo real? E aí a gente começava a postar. E aí a nossa página foi ficando mais conhecida, porque as pessoas queriam compartilhar aquela citação no momento, e aí foi crescendo, crescendo. Então, o início mesmo foi isso, a nossa força de vontade de abrir o notebook e começar a criar. Não tinha vídeo, né? Vocês lembram que o Facebook era mais imagem, né? Então, a gente focava nisso. E aí a gente entrava em grupos, divulgava a página, aqueles grupos que tinha eu sou Sude, sei disso, ligo isso, amo isso. A gente entrava nessas páginas, Som do 7000. Já fui administrador do Som do 7000 também, aquela famosinha lá. E aí a gente foi divulgando nesses grupos e foi fortalecendo, né, a nossa rede de contatos, né, de seguidores. E aí muitos migraram do Facebook, porque teve aquela transição, né, do Facebook para o Instagram. Alguns ficaram para lá, mas são as pessoas que não usam muito, né, são os mais experientes, para não chamar eles de velhos e me matarem. Boa. Mas quando é que o Lucas se juntou a vocês? Lucas, quando é que você disse, não, eu vou entrar nisso também, eu vou passar a criar uns memes muito polêmicos. Eu vou usar o termo polêmicos, porque assim os haters, né, possam ver um pouco mais. Mas quando é que você se juntou? Sim, o primeiro lugar de novo, né, os haters, né, que sempre aparecem lá, amo cada um de vocês do fundo do meu coração. A questão, né, sempre amor além de tudo, né, foi assim, foi numa conferência geral, né, foi quando o Templo de Santos foi anunciado, né, que tinha um monte de Santos, eu falei, gente, eu vou mexer aqui, porque quando eu tava na missão, né, no início da pandemia, eu peguei, foi o início, né, aí, poxa, eu vi lá a galera fazendo um monte de meme, né? Vi a página pelo Facebook, na época na missão era só o Facebook que a gente podia mexer. Então eu pensei, gente, eu sou muito criativa. As pessoas falam que eu era muito engraçado, né?
Aí eu falei, gente, muita coisa acontece, eu queria muito transformar isso em meme. Aí eu sempre mandava um, mandei dois, mandei três. Eu acho que o inbox da página tava lotado, assim, que eu fazia um monte, um monte, um monte, um monte. Quando anunciava um templo, eu colocava o meme lá de uma torcida gritando. Mas aí quando eu coloquei o vídeo, né, do Templo de Santos anunciado, né, dançando junto com os outros que já foi anunciado junto, a Larissa foi e me chamou. Aí eu fiquei, caramba, participar de algo grandão, né? No início a gente tinha, acho que vocês tinham 20 mil, 22 mil seguidores na época. Aí eu pensei, beleza, eu vou começar a fazer. E uma coisa que eu gostava muito que a gente faz na página, né, que a gente vê algumas também fazendo, é que a gente tem muita liberdade, né, para a gente poder ser criativo bastante para falar aquilo que as pessoas, como vivem aquilo, mas como se identifica, tipo, caramba, é isso que eu quero ver, é isso que realmente membro da igreja passa, e é algo engraçado, né? Da missão, então, a gente tem história pra caramba. Toda vez, né, que eu vou fazer o mesmo, eu sempre falo, ó, será que isso aqui é bom ou é ruim? Aí já me falaram, ó, vai dividir as pessoas, então perfeito, então vamos mandar. Porque as pessoas, tipo assim, alguns acham, isso é um absurdo, isso é algo muito ruim, mas os jovens ficam, gente, é algo para ser engraçado, todo mundo já passou por isso, não tem que ser sério o tempo todo, né? Até o último meme que eu fiz do Bruno Mars, teve uma irmã que reclamou com a gente. E eu falei, irmã, a gente tá aqui para ser feliz, isso não é uma propaganda, isso não é um anúncio, não. É algo leve, porque a gente é feliz na igreja, né? Então, desses 2 anos para cá, né, a gente já passou por tudo quanto é coisa já, né? Era um vídeo aqui, outro vídeo Eu acolá, uns lembro, problemas ali. eu lembro que quando o Lucas ele mandou lá no inbox, né? Aí eu vi o meme dele. E nessa época eu tava pensando assim, poxa, porque o Rodrigo é o mestre dos magos. Ele vai me matar. Mas do nada ele some. E eu ficava sozinha com a página para criar conteúdo, movimentar, criar meme. Que ele às vezes é muito corrido o trabalho dele, aí às vezes ele não consegue conciliar. E também ele é cheio dos chamados. E aí, dia de domingo, trava tudo. Eu tô desde ontem mandando mensagem pra ele me responder, ele não me respondeu até agora. Ah, Pega, Rodrigo. E aí, eu tava falando, aí eu vi a mensagem do Lucas, né? Eu falei, poxa, seria massa se eu tivesse alguém que criasse meme comigo. Essa pessoa podia aparecer. Aí quando eu vi o meme dele, eu falei, é ele. Ele é a pessoa certa. Ele já tinha uma página lá, né? De humor, da igreja mesmo. ok. Como é que chamava a Só página? que Só para deixar aqui anotado. Tem até no TikTok, era bem tipo assim, o nome era Sud, né? Sud America Memes. É para copiar como aqui tinha grandona, para caso a pessoa pesquise errado, já aparecia lá. Era bem no início, mas tinha bastante gente, né? No Facebook tá lá sempre. eu via ele postando nessa página. E aí eu falava, gente, bem que ele podia fazer parte da nossa equipe, né? Será que vou mandar aqui para ver se ele aceita o papo para entrar na nossa equipe. Hoje ele aceitou de bom grado, foi bem animado e hoje ele é meu braço direito aqui na página para Ah, poder me ajudar nas criações. E foi assim, acertei no alvo. de facto, é uma página muito criativa. Eu, como já disse no princípio, eu gosto muito da vossa criatividade, é muito bom. Temos páginas muito incríveis como a Mais Fé e Declare My Word, páginas muito grandes também, que postam conteúdos um pouco mais sérios também, né? Inclusive, quando eu criei a Alma 37, 38, há 2 anos atrás, mais ou menos 3 anos, na pandemia, eu também postei alguns memes, postava alguns memes, mas acho que não é muito a minha área de criatividade. Então, preferia uma coisa em que eu me enquadrasse mais, mas eu gosto de ver as páginas que têm memes, porque assim eu consigo rir um pouco, né? Mas no lado mais pessoal, vamos falar um pouco mais de vocês. Vou começar com o Lucas, que já comecei muito com a Larissa. Lucas, você sempre foi membro da igreja, você cresceu na igreja, né? Ou nem por isso, as conversas, qual é a tua história nesse caso? Tá certo. Então senta que lá vem história. Então, meus Então, pais eram. Eu vou até relaxar que vai ser um pouquinho longo, mas vou encurtar. Então, meus pais, né? Eu era do Rio, eu nasci no Rio de Janeiro, né? Então, meus pais foram ensinados pelos missionários, né? Então, a gente frequentava o antigo ramo Piratininga, que tinha lá no Rio de Janeiro. Eu sempre era a única criança da primária. Meus pais sempre falam isso, sempre era a única criança incremental da primária, sempre era eu lá, dando o meu máximo. Só que aí, né, como eu estava no Rio de Janeiro, minha família decidiu se mudar para o Espírito Santo. Então, tipo, a gente não sabia onde era a capela mais próxima.
Então, depois a gente achou, né, numa outra cidade, a gente mora num local, a próxima capela fica a 30 quilômetros de distância, né, em Aracruz, e a gente achou, né, e depois com o tempo as sisters encontraram a gente, né, e sempre me ensinaram. E eu me batizei foi com 10 anos, tipo assim, era algo tudo novo para mim e tal, mas era uma coisa muito boa participar da igreja, né. Tanto é que quando eu fui servir como missão, né, como missionário, na verdade, na Missão Brasil Fortaleza, é a melhor do mundo, fazer a campanha aqui para quem tá ouvindo. É, as pessoas sempre perguntavam, por que que você vai servir missão, Lucas? Por quê? Eu sempre falava a mesma coisa, que era porque eu queria que as pessoas fossem felizes assim como eu sou feliz. E o povo do Ceará é mais feliz ainda, já é feliz sem o evangelho, então como ficava gigantesco ainda, né? Então foi 2 anos, né? Aí eu era sempre filho único, só que veio a pandemia e veio o maior milagre da minha vida, que eu sempre quis ter uma irmã, e foi nesse momento que minha irmã nasceu. Ó. Minha irmã agora tem 3 anos, né? É um choque de realidade. A gente anda na rua, o pessoal acha que eu sou pai dela, né? Que eu tenho 23, ela tem 3 anos, né? Mas eu sou membro da igreja faz mais de 10 anos, deixa eu ver, uns 13 anos já, né? E estamos aí. Essa é a minha história curtinha, né? Já dei quase uma pequena volta no mundo, mas eu já aprendi muita coisa e aprendo até hoje. E tô aqui para isso, para ajudar as pessoas a serem mais felizes. Agora com meme, né? Agora comemos. Isso é Com bom. certeza, com certeza. Ó. E Larissa, quer a gente contar um pouco sobre você? Então, né, na verdade, quem conheceu a igreja foi o meu pai, né? Ele estava um dia andando na rua e uma dupla de missionário abordou ele perguntando se ele tinha o desejo de ter uma família eterna. E aí meu pai disse que sim, né? E aí eu lembro que ele me contando, né, que ele marcou uma visita dos missionários. Só que os missionários não foram no horário que ele tinha marcado, foi antes. E eu costumava ficar sozinha em casa. E eu tinha em torno dos meus 5 anos para 6 anos, que era um período de tempo até minha mãe chegar, e eu ficava esse tempo sozinha. E eu lembro que tava aqueles dois rapazes batendo na minha porta, e minha porta tinha um olho mágico. E eu lembro que meu primeiro contato com os missionários foi olhando esse olho mágico e vendo dois caras engravatados. E eu olhei assim, e aí eu saí correndo, andando assim, arrastando no chão, falei, eles vão me sequestrar. E fingi que não tinha ninguém em casa, aí eles foram embora. Tadinho dos missionários. E aí, na segunda vez, né, meu pai já recebeu eles. E aí, eu lembro que eu levava todos os meus brinquedos para a sala na hora que os missionários estavam ensinando. Exatamente todos os meus brinquedos para ouvir o evangelho. E aí, os missionários, eles sempre me incluíam na lição, sabe? Isso que me marcou. Eu, uma jovenzinha de 5 anos, era inclusa ali como alguém. E eu olhava para aqueles missionários e falava, um dia eu quero ser que nem eles, só que a versão feminina. E eu botei aquilo na minha mente e no meu coração. Até que um dia eu conheci uma sister, eu falei, gente, pode uma menina. E eu vou ser uma sister. E aí eu prestava sempre meu testemunho, né? Que eu queria me casar no templo, queria ser uma missionária, né? Servir uma missão com a minha melhor amiga, que infelizmente ela se afastou, né? Com o tempo, nem sempre é como a gente quer, mas eu ia servir uma missão, ia me selar e casar no templo. E aí eu lembro, eu morava em um ramo de missão, né? Em Minas Gerais, de Sousa, Minas Gerais. E lá não era forte o evangelho, assim como o Lucas, né? Eu era eu tinha mais duas amigas na primária. E aí, quando eu fui para as moças, era só eu das moças, mais duas amigas. Só que minhas duas amigas não eram muito ativas. E essa outra amiga que eu falava que ia para missão comigo, ela ia uma vez no mês, mais ou menos, porque os pais eram separados. E assim, era um momento muito desafiador. Eu não entendia muito a organização das moças, né? Como funcionava a igreja, até que meu pai foi transferido e eu fui morar na Bahia. E aí eu vim morar na Bahia com meus 14 para 15 anos, né? Eu fui batizada lá aos meus 8 anos e tudo mais. E aí aqui que eu fui ver
o que era uma capela. Eu tive o primeiro contato com uma capela com meus 14 anos, primeiro contato com acampamento. E aí que eu digo que eu tive o testemunho da igreja aí, com 14 anos, eu acho como o Joseph, né? E eu pude sentir que realmente a igreja era verdadeira. E assim, o evangelho foi fazendo parte da minha vida, e aí surgiu como consequência o SOS, né? Então, desde pequena, realmente eu fui sendo moldada para chegar até aqui. E aí fui para a missão, servi na Missão Brasil Vitória, onde a missão do Lucas, olha que engraçado, onde ele mora, né? Infelizmente não passei na área onde ele mora, mas conheço pessoas que ele conhece, né? Tá na minha terrinha, né? Minha segunda terra natal. E aí, quando eu retornei, me casei, me selei com um missionário da Missão Brasil Ribeirão Preto. Olha, E aí, tô agora no round 2, o próximo round, que todo mundo fica enchendo o saco, que é um dos memes que a gente sempre faz. Quando vai namorar? Quando vai casar? Casei. E agora, quando vai ter Agora, quando é que vai ter filho? Mas isso é muito interessante. Deixa eu te fazer essa pergunta. Então, provavelmente você se casou muito cedo, muito jovem, né? E esse é um dos ensinamentos que hoje em dia eu nem sei dizer se está a ser cumprido ou se as pessoas não querem entender que esse mandamento tem que ser cumprido, né? Nós temos visto que muitos jovens não querem casar cedo, né? Muitos não querem casar cedo porque existe muita questão financeira, a burocracia de hoje em dia também não permite que os jovens tenham uma dependência financeira muito rápido, né? De se alcançar. E você se casou muito cedo, né? E eu pude ver a partir do teu Instagram também, pessoal, que você se formou. Ou seja, você casou filho. cedo, se formou, consegue administrar uma página com memes, ou seja, muito espírito de criatividade. Como é que você consegue gerir tempo para tudo isso? Como é que é teu tempo? Então, né, falando primeiro da parte dos jovens, né, que a questão de casar cedo, né, eu quando retornei da missão, né, toda moça, né, que é criada na igreja tem aquele foco, né, eu quero casar com o príncipe encantado, né, aquele missionário retornado, tem que ser missionário retornado, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser outro, né, e aí elas vão criando uma ilusão muito grande, né? Não só as moças, mas os rapazes também criam essa ilusão, né? Que a pessoa tem que ser perfeita, né? E eu lembro que quando eu estava próxima de terminar a missão, né, já morrendo, eu lembro que eu me ajoelhei e falei com o senhor assim, senhor, poxa, eu não sei com quem eu vou me casar, né? Tem vários rapazes, né, na estaca, ao redor, né? Será que é a pessoa certa mesmo? Alguma dessas pessoas? E eu lembro que eu me ajoelhei, né? E falei: olha, Senhor, agora que eu entreguei minha missão aqui ao Senhor, é o momento de encontrar a pessoa certa, mas eu não quero que demore demais. E também eu não quero me desesperar, não quero casar com o primeiro que eu ver na frente, né? Eu quero que o Senhor molde a pessoa para mim e eu sinta que é ela a pessoa certa, né? E eu vejo que muitos jovens hoje, né, eles ficam esperando a pessoa certa, sentados, acomodados, né? E o que me fez saber quem era a pessoa certa, o homem que eu casei hoje, foi o serviço, né? Aí, como dizem, a alma do negócio, né, é você servir. Eu fui servir no FSY assim que eu retornei de missão. E eu não fui servir de qualquer jeito, eu fui servir com amor, sabe? Meu marido, ele já tinha retornado de missão, ele era o coordenador do FSY na época. Eu tinha acabado de chegar de missão, ele me mandou uma mensagem dando as orientações. Eu já tinha sido consultora antes de ir para a missão, porque a menina pode com 18 anos, né? E aí eu já tinha noção. Só que ele veio me abordar perguntando, eu fui pedir de boba, né? Que eu falei, ele é bonitinho, deixa eu dar uma conversada com ele. E aí, naquele momento que ele começou a conversar comigo,
eu passei a ver, né, as qualidades dele. E naquele momento eu sempre me preparava para estar nos treinamentos. Eu estudava os discursos, eu lia as escrituras, eu debatia na hora do treinamento, eu era uma pessoa participativa. E ele estava na busca de uma pessoa também. Então, não tem a escritura que fala a virtude se apega à virtude, né? Várias coisas se apegam. Então, eu estava fazendo minha parte, ele estava fazendo a dele. E aí o Senhor, ele só fez a parte dele, que foi nos unir, nos encontrar. Eu já tinha ido várias vezes na estaca dele, eu nunca vi ele na minha vida. Eu só fui ver ele depois que eu retornei da missão. E quando eu vi ele, né, ele se bateu comigo, ele jogou todos os inários no chão pela primeira vez. Ele nega que não jogou, mas ele jogou, eu lembro desse momento. Mas é isso, os jovens, eles têm esse medo, sabe, de se arriscar, né? De dar o seu melhor, porque já tomaram muito não, ou já viram os amigos tomar não. Mas quando a coisa é do Senhor, quando você está servindo, realmente o Senhor, ele encaminha para que tudo dê certo. E a questão, né, de eu me casar cedo, é porque, assim, nós, como cristãos, né, acreditamos que o nosso corpo é um templo do Senhor, né? Então, nós precisamos guardar a lei da castidade. Então, se o namoro, ele dura muito tempo, os riscos de que você possa quebrar os mandamentos é muito grande, porque é natural do homem a atração, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam, poxa, já começou a namorar e já casou? Se realmente você sentiu que é a pessoa certa, se o Senhor mostrou, né? Se você vê que as qualidades que aquela pessoa tem vão fazer parte, você vai conseguir aturar os defeitos daquela pessoa, né? Porque também o casamento não é flores. O casamento também tem coisas boas e também tem coisas ruins. Não são pessoas perfeitas, né? Porque muitas vezes nas redes sociais a gente vê a pessoa linda, maravilhosa, né? Mas assim, né? Tem seus desafios, então eles ficam com esse receio, esse medo, esse bloqueio. Eu vejo muitos jovens, eu acompanho muitos jovens, né, adultos solteiros, que se bloqueiam. E aí vem a parte do estudo, né? Então, retornou da missão, eu vejo muitos jovens que ficam parados, não fazem nada, né? Não buscam conhecimento. A igreja dá tantos recursos, né? A Bia e o Pathway é um deles, né? Um momento que eles dão para os jovens se preparar, estudar, né? Na missão ele pode estar estudando inglês e chegar para fazer a Bia e o Pathway. Mas às vezes não tem esse desejo de adquirir conhecimento. Então, eu, quando retornei da missão, eu mudei meu curso, eu estudava outra coisa. Eu mudei totalmente meu curso, porque eu senti na missão que eu não estava fazendo o curso certo. Fui, comecei, estudei, né, publicidade e propaganda. E aí, quando eu fui me aperfeiçoando no meu curso, eu já comecei a trabalhar. Eu tinha o dom. Quando você tem dom, você transforma ele em negócio. E hoje eu tenho minha própria empresa. Hoje eu trabalho, né? Então, por eu ter essa comodidade para conseguir conciliar tudo, eu trabalho em casa, né? Eu vou nos clientes que eu tenho, mas eu organizo meu tempo para que eu tenha pelo menos uma vez na semana um dia para poder dedicar a página e ajudar, né? As coisas a funcionar. Eu divido também responsabilidades com as pessoas que fazem parte, né? Temos mais de 10 pessoas e aí tudo vai dando certo. Ah, Falei demais, né? não, Depois não, você não, corta. não. É incrível ouvir isso. Eu vou te fazer a mesma pergunta, mas deixa só dizer aqui algo que realmente é muito bom ouvir que você conseguiu ter a capacidade de organizar a tua vida, que é muito importante nos dias de hoje organizarmos as nossas vidas. As pessoas têm muito tempo, mas não conseguem organizar a vida, e eu acho que a igreja realmente nos dá mecanismo, nos dá mecanismo. Eu sei disso por experiência própria. A igreja nos dá mecanismo da gente ter uma vida muito organizada. E acho que isso começamos a ver desde a organização da igreja. A igreja é muito organizada, né? Nós temos uma organização muito boa. Estamos a falar que a igreja tem nos 4 continentes, eu chuto, sem dúvida, e é muito organizado, né? Então, nós também podemos ser assim. Mas a pergunta que eu vou te fazer, eu vou fazer também a mesma pergunta no Lucas. Ah,
quais conselhos vocês deixam para esses jovens? Os jovens da vossa página, jovens que vos seguem, sobre relacionamento, casar cedo, né? A lei da castidade, né? A escolha de um parceiro. São muitas questões que as pessoas se perguntam, né? E hoje em dia nós conseguimos ver que realmente não é fácil fazer escolhas. Chegou o tempo em que as escolhas ficam cada vez mais apertadas de se fazer. Quais conselhos vocês deixam a esses jovens? Vai lá, Lucas, Primeiras que eu tô damas. descansando um O primeiro? pouquinho. Tá bom. Certo. Então, essa questão, né, de casar cedo, eu sou a prova viva disso, porque eu acabei noivando com 5 meses de namoro, né? Parabéns. Que inclusive a pessoa que eu noivei, ela estava na página também, então, né, juntou uma coisa com a outra, E eu né? fui o quê? Ó, foi o cupido que acertou de encher, assim, ó. Pô, foi direto. Mas uma coisa que eu queria muito deixar de conselho para os jovens é eles não terem medo, né? Eu voltei de missão faz 2 anos. Nesses 2 anos eu arrisquei, que eu sou bem comunicativo. Então, tipo assim, eu quebrei a cara várias e várias e várias vezes. Mas depois, quando a minha noiva, né, a Isadora, apareceu, colou todos aqueles caquinhos. Então, às vezes não é o momento, às vezes não é no momento que a gente quer. É no momento que o Senhor vê, bom, agora esse é o momento. Agora, essa é a parte que, tipo assim, você agora tá, digamos, preparado, né, para poder receber essa bênção, porque é algo muito importante, né? É ela que começou a falar comigo, né? E eu sempre orava a Deus, perguntava sobre, né, se realmente era isso, se era a vontade dele, se era a pessoa que ele estava preparando para mim, né? Eu sempre acreditava nisso. E depois que eu tomei essa decisão, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Claro que às vezes dá medo, assusta, é algo novo, né? Quando chega algo que a gente quer muito. E quando chega, você fica, caramba, aconteceu de verdade, né? Mas uma coisa que eu aprendi, né? Que eu até queria compartilhar com os jovens aí também que vai ouvir e assistir a gente, é que não precisa ter medo, né? O Senhor tem planos muito maiores pra gente, né? Às vezes, tipo, a gente não tem que focar só numa pessoa ou focar só naquele local onde você vive, né? Que, tipo, não, vai ser nesse local aqui. Não, gente, o mundo ele é muito grande, né? Às vezes você pode se preparar de alguma forma, né? Não pode ficar parado. Eu mesmo, ó, pra vocês terem ideia, do meu primeiro emprego que eu fui, quando eu voltei de missão, até agora eu vivi tudo. Eu fui desde açougueiro, agora eu sou professor. Tanto é que eu quero fazer até pedagogia, né? É, Então é algo assim, tipo, não precisam ter medo. Enquanto a pessoa não aparece, tipo assim, é um pouco triste, mas siga em frente. É como se fosse um pesquisador na missão. Se ele disse não, continua andando. Porque o caminho é longo e quando menos esperar, vai acontecer. E vai ver, você olha assim e você vai perguntar: onde é que você estava esse tempo todo? Que eu não consegui te achar. Então, esse é o conselho que eu queria dar para eles, né? Não precisam ter medo e confie no Senhor que Ele sabe de tudo. bom, Agora é eu, né? bom. Isso mesmo, né? Como diz na missão, testifica das palavras do Lucas. Ele realmente deu um conselho muito bom, né? Apesar de ainda não ter casado, mas ele tem uma visão do que ele quer, né? O foco dele. Eu lembro que quando ele estava lá, né, na página, cheguei assim, poxa, Lucas, você e a Isadora. Aí eu fui para Isadora, nossa, você e o Lucas dariam super bem. E às vezes muitos jovens também precisam de líderes, né, que deem esse incentivo. Então, esse recado também vai para os líderes, né? Se você vê dois jovens que têm luz, dois jovens que fazem a diferença e eles se completam, por que não, né? Por que não você incentivar? Claro que não, eu não acho certo, eu já fui uma líder assim, mas eu aprendi com os jovens. Não acho certo você ficar forçando, né? Você só dá ideia. E se for para ser como foi o Lucas e a Isadora, vai ser, né? Então, eles sentiram que os dois dariam certo e eles de própria iniciativa iniciaram uma conversa e fluiu. Então, se você é um jovem, né, e vê um líder, ele te dando como fala, um alarme, por que não tentar, né? Por que não você dar essa oportunidade? O líder, ele tem a capacidade de ver o brilho de um jovem. E ele não quer a destruição do jovem. Ele nunca vai te indicar alguém para te destruir. Ele vai ver potencial em cada um. Ele tem a revelação para isso, né? Ele recebe do Senhor também. Mas claro que cabe ao jovem decidir.
E um outro conselho, né, que eu sempre falo, né, que é um discurso, né, não me lembro de quem foi, não sei se foi o presidente Monson, se foi o presidente Nelson, mas eu lembro que ele falou assim: você não casa com a perfeição, você casa com o potencial. Uhum. Então, você tem que buscar um potencial. Mas para que você encontre o potencial, você primeiro tem que ser essa pessoa, né? Não adianta nada você querer um missionário retornado, um membro fiel na igreja, um dizimista integral, se você não paga seu dízimo, se você ao menos serviu alguém, né? Talvez as moças não queiram servir, mas serviu alguém, não fez, nunca fez uma visita de ministração. Você chega na atividade, vê as irmãs servindo, não vai lá ajudar as irmãs a servir um lanche, né? Você acha que um rapaz que é um rapaz que você tanto quer que seja isso e aquilo outro, Uhum. vai focar em você, moça, né? Eu falo para vocês, moças. Se você não faz nada, se você só fica ali sentada, né? Não brilha, né? E aí eu falo aos rapazes, você acha que uma moça vai focar em você se você é um rapaz que só fica brincando, né, com o evangelho, né? Chega no domingo com a gola da camisa pra cima, com as camisas pro lado de fora, com a gravata sem um nó, né? Não leva a sério o sacramento, né? Aquele momento tão espiritual, ou não tá ali, né, servindo no seu chamado que você tem, não quer servir, né, nas designações que remete. Então, se você quer alguém que tenha potencial, você precisa iniciar o processo, né, de ter o potencial. Não é fácil você ser um jovem de potencial, eu sei que não é, né? Porque tem as tentações, tem as coisas. Mas a melhor maneira de ser um jovem de potencial que chama atenção é você estar disposto a servir, né? Então, a partir do momento que você está disposto a servir, você está seguindo ao Salvador, né? Então, a pessoa mais perfeita, acho que o Salvador Jesus Cristo é a referência, né? Então, se o Salvador Jesus Cristo fosse um homem solteiro hoje, vou até falar uma loucura aqui, mas quantas mulheres não iam querer casar com ele? Que ele é o homem perfeito, é o homem ideal. Então, se um jovem quer achar alguém para seguir, né? Ele não precisa seguir o Mauricinho da igreja, o filho do presidente, né? O filho do bispo, ou o missionário americano lá do Texas. Não, ele tem que seguir Jesus Cristo. É isso, ele não precisa ter gravata de marca, não precisa ter um terno novo, não precisa ter um celular do momento, não precisa ter um cabelo, né, do jeito que vários rapazes têm. Esse rapaz só precisa ser um homem que busque mostrar para aquela moça que ele vai ser o provedor daquele lar, ele vai honrar o sacerdócio, ele vai ser um homem digno para ela. A partir desse momento que esse jovem, esse rapaz tem essa consciência e essa maturidade, eu tenho certeza que uma moça que tem potencial vai enxergar ele com outros olhos, que foi o que meu marido me mostrou, né? Eu era uma jovem que não trabalhava, só estudava, morava com meus pais, nunca tinha trabalhado na vida, para vocês terem ideia. E aí, do nada, ele chega e me pede em casamento. Olha a coragem que eu tive de largar tudo, vim para outra cidade onde eu não conheço ninguém, não tenho parente nenhum, e me casar com ele. Mas a coragem que me proporcionou isso foi ver o potencial, né? Ver que ele era um homem que seria capaz de, na dificuldade, ele iria prover meu lar. Ele não ia me desamparar, ele iria me apoiar. Tanto que ele foi um dos maiores apoiadores no meu trabalho, né? Ele que me ajudou a encontrar os clientes no início de tudo. Então, a gente precisa sempre ter esse foco. Não procurar perfeição, procurar o Potencial. potencial. Muito bom. Vamos voltar só aqui para um assunto que eu gostaria de falar com vocês aqui. Estamos a ficar encurtados. É sobre o nosso posicionamento na igreja. Eu vi que você, em particular, que foi um vídeo que você publicou há pouco tempo, Larissa, sobre uma notícia, uma notícia, ponto, foi publicado pela BBC, né, recentemente, sobre Joseph Smith e a igreja, entre aspas.
E eu acredito que existe muitas informações e muitas notícias que vêm desse mesmo jeito, né? Sem falar dos comentários de pessoas, sem falar nas redes sociais tão inundadas no YouTube. Uma das razões que eu criei a Alma foi exatamente para tentar ofuscar a ideia de que só existem coisas ruins no Instagram ou no YouTube a falar sobre a igreja. A minha ideia queria ser, desde o princípio, uma presença de coisas boas que as pessoas pudessem lá ver, pudessem encontrar discursos marcantes, pudessem encontrar conversa como essa de jovens que realmente são felizes, como disse o Lucas, que as pessoas são felizes dentro do Evangelho. As pessoas têm aquele consentimento de que as pessoas não são felizes dentro do Evangelho, né? Que a gente ainda vive no tempo da escravatura mental, ou do tempo da Idade da Pedra, em que temos que seguir uma única direção e não podemos fazer, não temos prazer. Mas isso é contrariamente mentira, né? Então, eu vi o vídeo que você fez e eu vou perguntar para os dois. ah, Vocês acham que nós temos que nos posicionar a dar a nossa voz em resposta disso? Achas que tem algum impacto bom? O que é que você acha? A igreja, né, em si, ela é neutra, né? Ela não se posiciona em nada relacionado à política, a conflitos, né, dentro das redes sociais e tudo mais, né? Mas, né, eu penso assim, a igreja precisa ser neutra, porque ela precisa manter a paz, né? Mas o meu modo como Larissa, não estou aqui falando sobre como a igreja, né, em si, mas eu, Larissa, como uma membro que disse sim naquele momento, né, que eu recebi aquele apoio lá, né, na sacramental toda, ou quando eu recebi o Espírito Santo, quando eu fui imergida, né, nas águas do batismo. A partir daquele momento, eu aceitei tomar sobre mim o nome de Jesus Cristo, né? Eu aceitei ser membro da Igreja de Jesus Cristo. E tomar o nome de Jesus Cristo é você estar disposto a defender a verdade e a retidão em todos os momentos, né? Nas moças a gente faz esse lema todos os domingos, né? Então, todas as coisas em todos os lugares. Então, eu não acho certo você ver uma situação dessa, né? Passando na frente dos seus olhos, pessoas se posicionando na sua frente, né? Com relação àquilo e você ficar omisso, né? Aceitando só aquela informação e vendo pessoas falando mal do que você acredita, falando coisas absurdas que nem existem, que elas mesmas inventaram da caixinha de Pandora dela. E aí você vê todo aquele ódio enraizado, tantas coisas ruins, né? E levando uma linha de pensamento para pessoas que nunca ouviram falar da igreja a se enraizar naquilo também. E você vê toda essa situação e não fazer nada. É isso que me dói a alma, né? Ver aquilo acontecendo e eu não falar nada. E aí eu falo, estamos em uma rede social, onde você pode ter a sua opinião, como Larissa. Então, naquele momento que eu recebi aquela notícia, foi até um membro que me enviou, e eu fui lendo cada parágrafo, né? E vendo coisas absurdas numa rede, né? Que deveria informar, né? Uma rede de informação que diz que combate a fake news, né? Tanto. E eu ver tanta informação falsa, né? Por tudo que a gente estuda, tantas pesquisas que tem, e uma informação confiada em só uma fonte, uma pessoa naquela fonte, É, né? E aí eu fui e falei, não pode ser assim. Eu vou me posicionar. Nenhuma página tinha se posicionado ainda por medo, né? Por receio do que ia acontece. acontecer. E eu falei, Uhum. quer saber de uma? Jesus Cristo fez o melhor dele e não agradou todo mundo? Tô nem aí, não tenho que agradar ninguém. E aí eu fui e falei, quer saber, eu vou ligar esse vídeo aqui agora. Foi domingo passado, né? Liguei o celular, falei, comecei a falar tudo o que eu sentia e fui acompanhando a notícia. E no final eu falei, a gente precisa ter respeito, né? Porque não adianta nada, né? A gente vê, né,
nas mídias sociais tantas pessoas falarem sobre respeito, né? Agora eu venho para o outro lado. Respeito com o público LGBT, com os evangélicos, os católicos, né? As pessoas negras, os indígenas, né? Tanto cobram por respeito. E eu, membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não posso ter respeito? Foi o meu questionamento, né? Porque uma pessoa que ela segue, né? Eu tenho respeito, eu tenho amigos que são gays, e eu falo para eles o que eu acredito, mas eles podem continuar fazendo o que eles querem, o arbítrio deles. Eu respeito, eu estou no mesmo espaço que eles, converso com eles, e porque as pessoas que seguem o LGBT, ou as pessoas que seguem uma outra religião, né? Eu posso dizer o candomblé, né? Que é muito forte aqui na Bahia. Porque eles não podem me retornar isso também, né? Eu sou diferente deles. Eu sou filha de outro Deus, né? O meu Deus é totalmente diferente do deles. Então, foi esse meu questionamento. Então, eu falei, não é diferente. Então, eu posso exigir isso deles, isso não vai comprometer ninguém, isso não vai ofender ninguém. Eu pedi o respeito. E aí, a partir desse momento, eu abri minha boca, né, e proferi o que eu poderia proferir, né? Eu sei que tocou muitas pessoas, né? Algumas vieram falar várias coisas, né? Pessoas de outras religiões, porque eu usei também uma psicologia reversa, né? Eu coloquei criticando e depois mostrando, né? Então, as pessoas que já gostam de criticar a igreja foram chamadas a atenção. E o objetivo realmente foi esse, né? Foi para que mudasse o ponto de vista. Porque eles fazem assim, né? Eles criticam e depois... Eles elogiam e depois criticam, né? Eu fiz ao contrário. Eu critiquei Depois, para depois elogiar, né? E pedir o respeito. muito bom. E Lucas, quando é que você vai criar um meme posicionar? Você que é o homem dos Ó, memes. sim, então, eu sempre isso, a Larissa sempre fala assim, ó, Lucas vai fazer um meme polêmico sobre tal coisa, eu vou e faço, porque eu não tenho medo muito, não. Mas sobre essa questão, assim, eu sempre me apego a uma citação do presidente Ballard, que ele fala que o evangelho só é três coisas, ele é verdadeiro, ele é puro e ele é simples, né? Então, toda vez quando alguém ficava questionando alguma coisa, né, tipo assim, você é da igreja, mas não apoia os gays e coisas assim, eu sempre falo assim, não, eu respeito. Tudo bem, mas a minha verdade está ali, ó, proclamação ao mundo. A pessoa, não, você tem que se expor. Eu falei, não, eu respeito, eu tô aqui na minha posição, tô respeitando você, mas eu quero que me venha de volta também. As regras de fé tá claro isso, ali basicamente é respeito. Eu falo, pode até trocar cremos em respeito, né? A gente respeita quem crê em Deus, o Pai Eterno, tem regra de fé 11 para que a gente deixe as pessoas adorar o que desejar, como. A gente crê em ser honesto, ser submissos à lei também. Mas não é porque as leis mudam, né? As leis dos homens mudam, que as leis de Deus vai mudar também. Né? As pessoas têm aquele rótulo de tipo, vocês são conservadores, né? Conservadores extremos, não, a gente só quer, tipo assim, temos uma posição e a gente só, tipo, né, defendemos ela. Tanto é que no meu planejamento, a galera aí que não é dos anos, né, 2010 AC, antes da Covid, né, usava o planejamento antes do telefone, né, que a gente colocava. Eu tenho até Vamos fazer uns maias. aqui, ó, tem até um desse aqui, ó. Eu até fiz e tudo mais na época, né, que a gente usava. E tinha uma que eu sempre colocava aqui, que eu não consigo achar, que era assim: eu não sei de todas as coisas, mas eu sei que a igreja é verdadeira. Então era sempre aquilo, tipo assim, quando tinha uma polêmica assim, até na missão também perguntava: Helder, você votou em quem? Eu falo o quê? Eu não falo de política. Eu não falo de política. Eu até fiquei brincando no meu TikTok pessoal, eu fiquei, gente, se o voto é secreto, por que tá todo mundo falando? Sabe, coisa assim. Então, eu mesmo, eu sou neutro também, né? Eu tô falando como o Lucas, gente, não como membro da igreja, não. Mas às vezes eu uso até os memes, que pode ser algo engraçado, pra também, tipo, falar pras pessoas como é que a gente se posiciona em algumas coisas, sabe? Às vezes podia fazer até o mesmo, tipo assim, no escudo, assim, às vezes as pessoas falam um monte de coisa, querendo achar uma brecha, né? Que nem na época do Salvador, né? Quer achar uma brecha no evangelho pra, tipo, tá vendo? Sabia que tinha algo errado? Não, a gente usa tudo que a gente tem ali, ó. A gente usa a Bíblia, a gente usa também as regras de fé que me ajudam muito, e aquilo, gente, é simples. Talvez acho que é tão simples que deve dar raiva nas pessoas, né? Mas é por isso que às vezes, tipo assim, quando tem alguma discussão, você fica, rapaz, deu ruim. Às vezes eu falo. Larissa sabe, tipo assim, eu sou muito brincalhão, então quando é vez de falar coisa séria assim, eu uso os memes para poder, tipo assim, as pessoas, gente, ó, presta atenção.
A gente não pode exigir respeito se a gente não respeita. Né? Tipo, é a lei do retorno. Não adianta você, tipo assim, poxa, eu quero respeito, as pessoas não me respeitam, mas você tá fazendo por onde? Na aula de hoje é isso, tipo assim, você tá falando mal de fulano, mas você tá, tipo, tá sendo fiel, sabe? A gente tem que, meu pai sempre fala, né, na época da escola, eu vou defender você, mas você tem que estar na razão. É que nem a gente na igreja, sabe? Tipo, a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe nossas crenças, a gente tem que defender. Por isso que a gente tem que sempre estar, tipo assim, como é que fala? Em sintonia com o espírito, né? Para ter aquela revelação pessoal, como o presidente Nelson falou. Isso não só na missão. Na missão, às vezes, a galera falava o famoso Bible Bash, né? Que queriam, tipo, me mostra na Bíblia tal coisa que eu me batizo. Não era assim. O Senhor até evitava esse tipo de coisa. Também a gente também tem que ser assim. Mas claro que com todo o amor do mundo, né? Todo o carinho do mundo. Aposto que até quando o Salvador, né, viu lá o templo lá com um monte de coisa e mandou as pessoas ir embora, foi com aquele amor da correção. A gente também faz isso, né? Tipo assim, a gente quase não é muito falado assim nas mídias, né? E quando falam, já falam mal da gente, sabe? Então, tipo assim, gente, a gente é tão tranquilo, a gente ajuda tantas pessoas, o presidente Nelson até fala, a gente fica sem comer no jejum para que outras tenham o que comer. Mas não tem que ficar mostrando para todo mundo o tempo inteiro. A gente serve, né? Como fala o livro de mão, se eu não me engano, né? Que o que uma mão direita, o que uma mão faz, a outra não tem que ficar sabendo. Então a gente é assim também com as coisas da igreja, sabe? A gente tem que exigir, a gente tem que ser respeitados, né? Respeitar as pessoas ao redor, para assim todo mundo estar numa harmonia. É difícil, mas com cada um fazendo um pouquinho de cada lado, tudo dá certo. Verdade. É. Não, no final das contas, somos todos pessoas singulares, né? Somos todos Isso. pessoas singulares, temos pensamentos completamente diferentes, e essa é a chave do arbítrio, né? Temos que agir conforme os nossos corações, né? Eu acho que o posicionamento sobre um tema polêmico, por exemplo, possa se tornar polêmico, nós temos o direito de defender consoante o nosso entendimento, ou seja, consoante o que nós sentimos. Eu acredito que a Larissa sentiu-se em um momento de limite. Não, pô, isso é injustiça do nosso lado. Ela não falou pela igreja, ela falou por ela, por ser uma membro da igreja que realmente se sentiu ferida com aquela notícia que é enganosa, né? E não foi a única que eu vi, realmente eu vi também algumas pessoas que eu conheço em particular que se sentiram e saíram nas redes sociais falando sobre essa notícia. Então, no final das contas, eu comecei logo o nosso podcast dizendo: somos pessoas com pensamentos completamente diferentes, porque temos a mesma fé, mas o Pai Celestial nos deu a capacidade de agirmos de forma diferente, né? Nós somos diferentes. E eu até me falei com um amigo meu, nós estamos a ficar em extinção, ok? Está cada vez mais perto de pessoas com pensamentos de apaziguar, de ser pacificadores, ah, se encontrar em todo lado, né? Ser pacificador já não é algo que o mundo tem em abundância. Então, o mundo precisa de pacificadores. E nós vimos isso no discurso do Russell M. Nelson recentemente, né? Temos que ser pacificadores. E quando começam a surgir notícias como essa, realmente às vezes nós nos questionamos por quê? Por que nós? Né? Nós tentamos ser pacificadores, mas por que nós? Por que tem que ser nós a sermos desrespeitados ou criarem informações falsas sobre nós? Isso é muito interessante. Mas, Uhum. né, querendo te interromper, mas ser pacificador, né? Muitas vezes as pessoas acham que é ser omisso, né? Omisso, Ficar parado, olhando, exatamente. né? Ser uma ovelhinha, né? Mansa, submissa. É. Mas muitas vezes ser pacificador é também você expressar, mas a maneira como você expressa que vai trazer a paz, né? Uhum. Vocês Apaziguar, viram né? que a maneira como eu me expressei Uhum. não foi uma maneira de violência, ódio, né? Atacando, né? A única coisa que eu busquei foi o quê? Pedir o respeito. Então, eu podia muito bem falar totalmente de outra forma aquela notícia. Aqueles miseráveis, aqueles isso e Exatamente. aquilo outro, né? Uhum. Mas eu busquei o quê? Falei, não, eu não vou me igualar o ódio que eles transmitiram. Então, muitas vezes a gente pode sim se posicionar e ser pacificador, mas a gente precisa o quê? Primeiro, a musiquinha da primária ensina, né? Ler,
ponderar e orar, né? Lê a notícia, pondere aquela notícia e ore ao Senhor para que Ele te dê inspiração para falar, né? Quando a gente fala pelo Espírito, é diferente do sentimento, né? Da ira, da raiva, né? Então, foi o que eu pensei na hora de gravar aquele vídeo. Uhum. Muito bom. Eu não sei se vocês gostariam de deixar aqui algum conselho, algum ensinamento. Eu gosto muito de perguntar quando eu falo com os meus missionários, porque eu faço mais isso com os missionários, se eles gostariam de compartilhar uma escritura favorita deles, para que as pessoas pudessem tirar um momento de reflexão antes da gente terminar. Quer começar ou posso falar? Tudo bem. Na verdade, deixa eu até abrir aqui, né? Pegar esse vídeo novo aqui. Esse aqui é da missão. Eu tenho 3 diferentes. Um que eu usei na missão, o outro que esse aqui que eu tá 0 bala, né? Mas tem um, né, que eu queria compartilhar, né? Não, estou assistindo missionário de novo. Depois do almoço. Eu lembro que eu aprendi isso foi com uma apóstola, foi a Anderson, na época. Ele falava, né, que às vezes os capítulos de guerra não ensinava muito a gente, né, no livro de Mormon. Eu também achava que não tinha muita coisa, né, era só guerra e tal. Mas tem uma escritura que eu gostei muito e virou minha favorita de todas as vezes que eu já li. E ela é usada muito para os dias de hoje para a gente, né, que é de Alma 44:4, né, que no caso é quando o capitão Moroni, ele cercou Zaraemna, né, os Lamanitas. Ele até fala que, assim, ora, vedes que esta é a verdadeira fé em Deus. Sim, vedes que Deus nos manterá e conservará e preservará enquanto formos fiéis a Ele e a nossa fé e a nossa religião. E nunca permitirá o Senhor que sejamos destruídos, a não ser que caiamos em transgressão e renunciemos à nossa fé. Então, quando eu li isso, eu tinha certeza absoluta de que o Senhor ia proteger os membros da igreja durante a pandemia. Não só os membros, mas os missionários principalmente, porque, poxa, a gente estava naquele desespero total, né? E eu realmente sei que eu vi a mão de Deus, né, durante esse problema de pandemia, foi onde eu tive minhas experiências espirituais mais fortes, né, que por mais que né, minha irmãzinha nasceu durante a época da pandemia, né, minha mãe teve uma complicação e tudo mais, mas depois daquele discurso do presidente Nelson, né, aquele discurso que estava no auditório vazio, né, pela primeira vez ele deu aquela bênção para todos os pais dos missionários do mundo inteiro. No dia seguinte ela saiu do hospital e ela nunca mais voltou, né, ficou bem. Então realmente eu sei que quando eu li essa escritura eu sabia, gente, pode acontecer o que for, se a gente estiver fiel a Deus, né, e firme, ele vai nos manter, nos conservar, nos proteger. Então não temos o que temer, né, como ele fala. É isso que eu queria Obrigado. compartilhar. Obrigado, Lucas. Muito, muito profundo. Larissa. Então, a minha escritura é aquela tradicional, né? É Alma 37:37. É uma escritura que eu gosto bastante, que é até a continuação do canal de vocês, né? Que é a 37:38. Que fala: aconselha-te com o Senhor em tudo que fizeste, e ele dirigir-te-á para o bem. Sim, quando te deitares à noite, repousa no Senhor, para que ele possa velar por ti em teu sono. E quando te levantares pela manhã, tenha o teu coração cheio de agradecimento a Deus. Se fizeres essas coisas, será elevado no último dia. Então, essa escritura, ela foi assim uma escritura que foi a primeira que eu decorei, é engraçado, né? E ela sempre me ajudou a lembrar, né, que eu precisava me conectar com o Senhor. Em algum momento do dia, por mais que eu esquecesse, mas eu precisava sempre me aconselhar com Ele. Porque sempre quando eu me aconselhar com Ele, Ele vai me aconselhar para fazer o que é certo, né? Eu não sei se com vocês é assim, mas eu tenho uma conexão. Eu acredito que eu oro o dia inteiro. Porque eu converso com o Senhor o dia inteiro. Ele é meu melhor amigo. Eu fico em pensamento, né? Nossa Senhor, será que se eu fizer isso assim ou assim? E ele vai me aconselhando, né? E essa escritura, ela fala sobre a importância dessa conexão. Porque quando a gente tem esse sentimento, né, de nos ligar ao Senhor, ele vai dar essa promessa, né? Que ele vai ter, nós vamos ter um coração cheio de agradecimento e vamos ser elevados no último dia. Eu gosto da promessa dessa oração, né? Dessa escritura.
que se nós orarmos e fizer as coisas que ele pedir, a gente tem a garantia. Então, olha como a oração ela tem um poder tão grande para nossa exaltação, né? E às vezes a gente acha que a oração é só um escovar o dente do dia, né? Mas a oração é muito mais do que isso, sabe? A oração é uma oportunidade de nos conectarmos com Deus e ter a certeza, né, que Ele está ali para cuidar de nós, né? Eu não tenho dúvida disso. Eu já ouvi várias experiências, né, sobre a oração. E cada uma tem um significado muito importante para cada pessoa. E se você ainda não tem um testemunho, né, da importância da oração, eu aconselho, né? Eu muitas vezes teve uns tempos que eu estava indo dormir e eu apagava, né? Eu ficava às vezes no celular e eu dormia e esquecia de fazer oração. E aí eu acordava no meio da noite e ia orar, porque eu sentia que não tinha feito oração, porque eu não me sentia protegida. Então, a oração tem um poder muito grande de nos proteger no nosso sono, né? De nos velar, né, naquele momento que nós nos desligamos, né? Para acordar no dia seguinte. Eu sei que a oração, ela é importante para a nossa vida. E sem ela, não há outra forma de expressarmos a gratidão ao Senhor, né? Pelo nosso dia, pela nossa vida, né? Pela nossa saúde. Uau, muito obrigado. Muito obrigado também pelo vosso tempo. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje e com todo mundo que vai poder assistir isso. Obrigado por compartilhar um pouco da vossa trajetória enquanto administrador dessa página e enquanto pessoas e membros da igreja. Sei que não falamos profundamente sobre as experiências que vocês têm, que possam incentivar algumas pessoas, mas eu acredito que esse é o primeiro de muitos, né? A gente ainda vai ter muitos contactos, a gente vai falar muito mais. Então, essa é uma introdução basicamente para as pessoas saberem quem são vocês, né? O que que eles esperam de vocês, que é a página mais polêmica, entre aspas, no mundo dos memes dentro da igreja. E estou super feliz, super animado para poder continuar conectado com vocês e vos agradeço e agradeço a todos que vão poder assistir isso e que possam um dia participar de novo em um podcast com a Alma ou alguma coisa parecida. E é isso. Obrigado. Nós aqui agradecemos, né? E deixamos também, né, a nossa portinha do SOS de ABR, que eu digo que não é uma portinha estreita e apertada, não. Ela é bem larga. Pode vir todo mundo que quiser, né? Entrar no SOS, que é uma página aberta, né? A gente sempre busca isso, né? Ter essa conexão, essa amizade com todos. Porque nós seguimos o mesmo evangelho. A gente não está aqui para competir, né? Realmente estamos aqui para fortalecer e fazer com que a Igreja de Jesus Cristo seja conhecida, né, na Terra e, com certeza, as mídias sociais fazem parte da Terra, né? Então, que possamos unir nossas forças para levar o que é o Evangelho, né? O Evangelho das paz, que é tudo de bom. É isso aí, gente. Então, né, de novo, antes de acabar, perdão, né, então, mais uma vez, muito obrigado também por ter me convidado, né, para todo mundo aí também, né, fique à vontade, só não repara a bagunça quando a gente entrar, fique à vontade mesmo, para poder, né, ver nossa página, nossos memes, a gente é polêmico, mas a gente faz tudo com muito amor, muito carinho também, né, e que isso aí, precisando a gente volta. É isso aí, a gente é tranquilo, a gente é gente boa, simpatia, precisando a gente tá de novo. Foi. Tamo junto então. Olha, um coraçãozinho para vocês dois e para o Rodrigo também que não participou e pela próxima acho que convidamos ele também aqui conosco. Tchau. Tchauzinha, Rodrigo, Tchau. aqui, ó. Tchau. Tchau.